John Owen, contra o arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Prefácio ao leitor cristão. Leitor, você pode ser um tal estrangeiro em nosso Israel, a ponto de que seja necessário que eu lhe familiarize com a primeira semeadura e disseminação desses joios no campo da igreja, muito menos que eu declare que divisões e maquinações do coração, que disputas abertas e amargas e que perda da paz eclesiástica foram despertadas entre nós por causa disso. Estou disposto a lhe advertir somente a respeito de algumas poucas coisas relativas a esse meu esforço particular. Primeiramente, nunca anteriormente tantos erros tão grosseiros foram introduzidos na igreja de forma tão ousada e que sofressem tão pequena oposição como ocorreu entre nós desde que a nação dos cristãos foi conhecida no mundo. Considero que a principal causa disso é a mesma que Enéas Silvio deu como motivo pelo qual o Papa continuava a ser mantido como superior aos concílios em vez dos concílios acima do Papa, a saber, porque os papas tinham poder para conceder arcebispados, bispados e etc., mas os concílios apelavam formalmente e, portanto, mal podiam obter um advogado para pleitear a causa deles. O fato de nossa igreja ter ultimamente transferido seu governo para as mãos de homens contaminados com esse veneno, o arminianismo, ou ter-os apoiado com poderosos argumentos de louvor e promoção, os levou a prevalecerem rapidamente, lançando a pobre verdade sem defesa para um canto. Chegou a hora, então, de todos os amantes das veredas antigas se oporem a essa inovação que está prevalecendo por meios indignos, antes que a nossa brecha se torne tão grande quanto o mar e não haja ninguém que a possa curar. Minha intenção neste fraco esforço, que é apenas a publicação não esmerada de poucas horas não sequenciais de estudo, muito devido a esses dias malignos e furiosos que constantemente interromperam a sequência dos meus estudos, é apenas animar aqueles que, tendo mais tempo livre e maiores habilidades, não querem mover sequer um dedo para ajudar a vindicar a verdade que está sendo atacada. Enquanto isso, eu espero que essa exposição não seja inútil, especialmente para aqueles que, carecendo ou de vontade ou de habilidades para lerem os discursos maiores, possam ser seduzidos pelas palavras dos arminianos, as quais são mais suaves do que o azeite, para provarem o veneno de víbora que está em seus lábios. Satanás tem profundezas onde se esconder e métodos de como abordar suas mentiras, e nunca fez qualquer um de seus enviados empregar os seus talentos com mais habilidade e diligência do que os arminianos de nossos dias, os quais, se esforçando intensamente, em primeiro lugar, para incutir alguns erros que são mais plausíveis com a intenção principalmente de introduzir depois os que são mais grosseiros, pois eles sabem que se os erros menores foram admitidos até que sejam bem aceitos, então os erros maiores serão admitidos gradualmente. Por isso, tenho me esforçado para expor alguns de seus erros fundamentais, os quais geralmente não são discutidos, embora seja sobre eles que toda a sua inconsistente superestrutura é construída. Através disso, espero demonstrar como, sob um vão pretexto de piedade, eles têm prevaricado contra os próprios fundamentos do cristianismo. A saber, em primeiro lugar, eu não observei o mesmo método ao lidar com cada controvérsia particular, mas segui diversas maneiras, segundo me pareceu mais conveniente, para evidenciar a verdade e demonstrar as heresias deles. Em segundo lugar, eu não toquei de maneira nenhuma em alguns dos erros deles,
como os referentes à graça universal, à justificação e à apostasia final dos verdadeiros crentes, pois não estavam dentro do limite de meu método proposto, como você pode ver no capítulo 1, no qual exponho a suma de todo este discurso. Em terceiro lugar, dei alguns exemplos da oposição deles à doutrina escolhida pela Igreja da Inglaterra, contida em diversos dos 39 artigos da religião, o que proporcionou a mais justa causa para nos queixarmos contra a iniquidade destes tempos que recentemente tem sobrevindo a nós. Se um pobre puritano tivesse atacado metade dos tantos cânones e artigos de fé como os arminianos têm feito, ele teria perdido o seu sustento, se não colocado a sua vida em perigo. Quisera eu ouvir qualquer outra razão provável pela qual diversos prelados foram tão zelosos pela disciplina e tão negligentes quanto a doutrina da Igreja, senão que uma foi reformada pela palavra de Deus e a outra permanece igual a como nós a encontrávamos nos tempos do papado. Em quarto lugar, intencionalmente adiei para uma ocasião futura uma resposta, mesmo a título de esclarecimento, a qualquer dos argumentos deles referentes à nossa doutrina da reprovação e da administração da providência de Deus para com os réprobos, com a qual eles fazem difamações caluniosas. Entretanto, eu temo que os desânimos ocasionados por esses dias miseráveis não me deixarão nada além de um desejo que tão necessária obra possa encontrar uma caneta mais capacitada. John Owen.